manifestar de modo virtual. Como é bom ouvir o conteúdo e a clareza de falas como a do Renê, do Bernard, do Reginaldo. Queria, Evandro, parabenizar aqui a Assembleia Legislativa, você, o Goura, todos os demais deputados e deputadas por essa iniciativa. Lembrar aqui do esforço importante do Daniel Godoy, do movimento suprapartidário, dizer o quanto que é importante o Giliard estar aqui também participando com a gente, como também é muito importante, né, a presença de cada um e de cada uma para beber, né, da fonte de tanta sabedoria, conhecimento, de uma tarefa e de uma decisão política que, eu entendo, Renê, difere de muitas outras. Muitas vezes a gente constrói decisões políticas que são boas para o governo, às vezes são boas para a oposição, outras vezes a gente constrói decisões políticas que contemplam mais um espectro ideológico, menos outro. Essa não. Essa é uma, né, Reginaldo, daquelas decisões políticas que contempla toda a nação, o país. Muda a história, marca um novo tempo. Como nós conseguimos, nesse ano também, fazer com a aprovação do novo regime fiscal sustentável do nosso país, que eu espero que esse conjunto de medidas, inclusive, provoque logo mais, e que seja breve, uma outra medida também que tem a ver com a nação, que é a redução dessa taxa de juros criminosa que todos nós, o Brasil, o setor produtivo, está submetido. Eu quero aqui dar uma contribuição muito rápida, de uma parte que talvez não foi muito abordada, que é o ambiente político. Podem ter certeza que depois de 20 anos que eu acompanho esse assunto, eu já era prefeito, Renê, e eu ia a Brasília, Reginaldo, em 2004, 2005, 2006, e eu via lá a bancada do Paraná, os nossos 30 deputados, senadores, sempre tentando priorizar, o Raul daqui a pouco vai falar, é um lutador há muito tempo, priorizando a reforma tributária. Depois eu virei deputado em 2010, estou lá no meu 4º mandato, sempre no começo de cada legislatura é o assunto mais falado, mais discutido, e nunca aconteceu. Agora, pessoal, vai acontecer. O mesmo otimismo que o Reginaldo tem, eu tenho, e não é um otimismo apenas da empolgação e do entusiasmo. É porque houve um acúmulo muito grande nesses 20 anos, há um ambiente lá de muito convencimento, e há também uma nova atmosfera política no país. Se vocês entrarem na internet, tem uma entrevista agora, que deve ter sido feita ontem à noite, do ministro Haddad. Ele fala sobre os números positivos que estão surgindo da economia, fala sobre a decisão agora das agências de risco, de avaliação, né, qualificando e classificando o Brasil numa posição muito melhor nessa semana, e que isso não é fruto só das decisões econômicas. Isso é fruto também da mudança que teve no ambiente político do país. Nós temos uma tarefa, Evandro, e vocês aqui na Assembleia sabem e contribuem com isso, de pacificar o Brasil, de criar uma harmonia entre os poderes, entre as forças políticas do país. Quando a gente, né, Reginaldo, muitas vezes cede em alguma coisa, o governo tem cedido muito, eu como líder da bancada tenho cedido, não é um sinal de fraqueza e não é uma falta de coragem, não. A gente tem muita coragem e a gente sabe ser duro na hora que é necessário. Mas é porque isso é extremamente importante para esse momento. Nós não vamos criar uma grande conciliação, grandes entendimentos, soluções do tamanho de uma reforma tributária, se não houver essa pacificação, que não é só da política, que não é só do Congresso. Hoje, a relação, por exemplo, entre os 3 poderes do país, ela é harmônica. E a gente sabe que isso não foi uma realidade ao longo dos últimos 5, 6, talvez 10 anos. O Brasil passou por um período muito grande de conflito entre os poderes. Um querendo interferir no outro, um querendo determinar o que o outro pode ou não fazer. Aos poucos, a gente conseguiu, de outubro para cá, mudar o ambiente. Então, eu deixo aqui, pessoal, uma avaliação, né, do cenário político, do cenário da relação entre os poderes, do ambiente do país, altamente favorável para que essa medida avance. E logo, por tudo que já foi dito aqui, né, ela vai ser, sim, muito benéfica. E eu concordo também que ela não é um ponto final. Nós vamos ter, sim, que ter a ousadia e a habilidade de, no segundo semestre, no ano que vem, em outros momentos, avançar em outras questões
tributárias do país, que aí sim completam, né, uma grande reforma. Eu não vou desistir de taxar lucros de dividendos. Não vou. Né? Eu acho que o país não pode. Não tem sentido alguém ganhar 300, 400, 500 mil reais por mês, diretor de uma grande instituição financeira, e não pagar imposto de renda. Receber isso como divisão de lucros das grandes empresas. Isso é a maior injustiça tributária que pode ter uma nação e um país, enquanto que o trabalhador, a trabalhadora, o autônomo, o empreendedor individual, vai lá e gasta os 2, 3, 4 mil que ele ganha por mês, tudo em consumo, e paga uma alta carga tributária, paga proporcionalmente 10 vezes mais, 20 vezes mais do que paga um milionário, do que paga um bilionário. O mundo todo tem regras para grandes fortunas, herança, patrimônio, e a gente não está falando aqui de taxar os ricos, né? Quem é rico ou quem se acha rico, não se preocupe, nós vamos mexer com os milionários, com os bilionários do país, que não dão a sua devida contribuição tributária para que a gente possa ter o que é a base de tudo que a gente fez aqui hoje. O que nós queremos no final? Acabar com a sonegação, com as fraudes, se possível até diminuir a carga tributária mais adiante, mas fazer a arrecadação crescer a partir disso. E a arrecadação crescendo, a gente poder fazer, por exemplo, que a educação seja, de fato, a grande mola transformadora, propulsora, a partir da pesquisa, da ciência, da tecnologia, da inovação, para esse país, de fato, ser uma grande nação. Então, o Brasil precisa de mais dinheiro, nós estamos dando um passo aqui, de forma justa, clara, transparente, equilibrada, para que isso também aconteça, a gente fortaleça o SUS, melhore no social e em tantas outras questões. Então, parabéns a cada um e a cada uma que se mobilizou, parabéns à Assembleia. E o Reginaldo, muito obrigado, viu, Reginaldo, por você ter aceito, né, o nosso convite, a nossa indicação, ter coordenado com maestria esse grupo de trabalho, que agora, na semana que vem, começa a produzir resultados efetivos, e até o dia 15 de julho, nós vamos todos juntos comemorar aí a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Obrigado, pessoal. Um abraço, uma boa tarde. Obrigado, deputado Zeca.